Brasil! Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando a terceira temporada do AllNisaCast. E você, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, porque hoje, gente, o programa, ele tá incrível. Tem uma pessoa aqui do meu lado, que já eu vou apresentar para vocês, mas ele tem uma trajetória na comédia brasileira. Ele é um grande ícone no Brasil hoje nesse assunto. Quando se trata de elevar a felicidade na vida das pessoas, olha só quem está aqui comigo. Presta atenção no currículo dele, gente. Ele começou a sua carreira no rádio, ainda adolescente, e logo ele se destacou com o seu talento para imitações e improviso, o que não é para qualquer um. Ganhou visibilidade nacional na MTV com o programa Quinta Categoria, depois brilhou no Comédia MTV, Pânico na Band, Escolinha do Professor Raimundo, Tô de Graça no Multishow, Hora do Faro e atualmente no programa do Ratinho, e muito mais. Bom, na TV, ele deu vida a vários personagens. Por exemplo, Zacarias, Nerso da Capitinga e até o Sérgio Malandro. Recentemente, ele participou de uma série Use Sua Voz no HBO Max, apresenta stand-up comedy como solo, né? Hoje, uma peça maravilhosa chamada Nada Normal. Ou seja, gente, um verdadeiro artista nesse universo da comédia. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história dele, falar um pouco mais desse universo da comédia e, claro, dar muita risada. Com vocês, o incrível, maravilhoso Gui Santana! Brasil! Pô, que legal, hein? Tem muita coisa aqui que eu nem lembro mais. Você viu, Gui? Eu já fiz aí, é muita coisa, né? Mas muita coisa. Assim, quando eu vejo uma abertura dessa, assim, eu falo assim, olha, cara, será que sou eu mesmo? Será que eu fiz tudo isso aí? Será que sou eu mesmo? Muita coisa. Ó, só pra você ter uma ideia, Ju, esse ano aqui eu tô completando 20 anos de rádio. Olha. Dessa vez, você falou, ainda adolescente, quando chegou lá e fez o programa de rádio, foi a primeira vez que eu tinha quase 18 anos, sei lá. Sim. Mas esse ano, foi em 2005. Esse ano, então, 20 anos. 20 anos aí do rádio, né, que eu me projetei. Pra TV, daqui 2 anos, 2, 3 anos, 20 anos de televisão. Que legal, Gui. E não paro, né? Não para, a gente não pode parar. Que maravilha, que honra, né? É legal. Ter legal você aqui no AllNisaCast, na nossa bancada, pra gente contar um pouquinho mais, né, da sua história, de como é que tudo começou, né, nesse universo da comédia. E assim, quando a gente fala de comédia, é uma lógica que a gente olha pra você e já dá aquela vontade, né? E dá risada, né? É a cara assim, ó. Eu tava vendo até uma foto aqui, né, do Mauro Gonçalves, agora não vou, mas ele muito jovem, assim, que é o ator, o comediante que fez o Zacarias. Sim. E era muito parecido, assim, eu vejo que é muito igual, assim, sabe, tem alguns traços, né? Sim. Foi a minha primeira imitação, o Zacarias. Que legal. Então começou lá atrás, num sonho de criança mesmo, assim, um sonho que eu já me projetava como dentro dos Trapalhões, dentro da televisão, sim, dentro do meio artístico, né? Sim. Então, eu acho que veio dali. Não era brincadeira. Eu fazia as minhas brincadeiras na infância, mas eu sabia que aquilo ali não era brincadeira. Não era só brincadeira. Não era só um negócio de passar tempo, não. Eu queria mesmo algo maior. Eu queria trabalhar com isso. Eu queria crescer e fazer as pessoas sorrirem. Então, eu acho que veio disso, né? Essa principal ideia. Um dia uma criancinha lá em Penápolis, no interior de São Paulo, sonhou, né, em trabalhar na televisão, trabalhar com a voz, fazer personagens, fazer imitação, sim, né, e atuar. E isso deu certo principalmente pelo fato de eu nunca desistir, né? E até hoje eu não desisto, né? Eu sempre sonho. Isso é muito legal nas pessoas, né? Porque eu tenho um lado, assim, hoje eu tô aqui contando uma história da minha vida, né? Mas assim, uma vida pessoal mesmo, sim, aquilo que eu faço, né? Não a vida artística, né? Que geralmente as pessoas me acompanham, eu sempre tô pronto, né? Tô montado, né? Uhum. Né? Nunca já tá no personagem. Já tô no personagem e nunca tem esse espaço para falar normal com essa minha voz, com esse meu jeito de ficar assim sentado, solto, sem despreocupado, assim, sabe? Sem me preocupar em atuar, assim, de coração mesmo, falando. Sim, sim. Então, eu acho importante isso, né? Essa questão da minha capacidade de sempre projetar aquilo que eu quero que aconteça. E acontece mesmo, de verdade. Então, eu sempre falo assim, caramba, como é que você consegue isso aí? Não sei, cara, o meu pensamento é muito forte. Você conecta e traz, né, Gui? Você puxa isso, né? Isso. E quando você começou com quantos anos, assim, a imitar?
A imitar, acho que eu tinha uns 5 anos, uns 4, 5 anos. Ainda passava, eu quase não falava, eu já falava, mas não falava tudo errado, aquela coisa da criancinha lá de 4, 5 anos, né? Mas eu lembro que eu assistia muito, a minha família gostava muito de assistir o Chico Anísio. Tá. Assistia o Chico Anísio e os Trapalhões. Eu não lembro muito dos Trapalhões à noite, que era de domingo à noite. Mas eu lembro que passavam os filmes na sessão da tarde, eu assistia. E depois, quando eu fui já indo para a escola, né? Já no prézinho, primeira série, assim, passava a reprise do meio-dia, né? E aí eu era fascinado pelo Zacarias. O Zacarias, para mim, poxa, o Zacarias, aquela coisa dele de ser algo diferente, né? Sim, era um sim. personagem muito diferente, uma peruca que tirava aqui, fazia aquela carinha. Já. Nossa, eu era fascinado no Zacarias, aquela vozinha, aquele dente. Ai, Gui. Aí eu fazia. Tá. Então, mas eu não Imagina fazia. sua mãe, assim. Não, minha mãe dava risada, minha mãe gostava, assim. Ela- E mostrava para as pessoas, aqui, ó, Faz assim. O Zacarias aqui, ó. E a minha mãe me colocava de jardineira, tinha um suspensório, né? Meu irmão também usava, mas na época era muito... Eu lembro dessa infância, assim, da gente sempre andar meio que com a roupa igual, né? A diferença de idade ali é muito pequena, 1 ano e pouco. Mas a gente usava lá um suspensóriozinho, assim, ficava andando, né? E era legal, né? Você imitar para as pessoas, né? Ao meu redor era os parentes e a escola. Então, a minha sociedade na época era só isso. Era só isso. Era só ir lá. Era o teu público Meu fiel ali que público tava era assistindo. a escolinha Uhum. e a família lá. Então, pô, eu passava aqui, todo mundo dava risada, né? Que legal. E assim, quando virou a chave de você falar, eu quero trabalhar com isso, assim. E qual foi o momento que você decidiu falar, isso daqui é o que eu quero para minha vida, ou vai ser uma profissão, né? Você chegou a fazer alguma outra coisa, trabalhar com coisas que não... Ó, Não tá ligado? eu já morei no sítio, né? Então eu morei na roça, ajudava meu pai. Meu pai era vendedor de veneno, meu pai era técnico agrícola. Tá. Então vendia veneno, vendia adubo, calcário, né? Regulava essas bombas de veneno, né? Herbicida, essas coisas, adubadeira, essas coisas. Então eu ajudava meu pai ali, mas não ganhava troco, né? Trabalhei com um tio meu lá na roça também, virei tratorista ali, trabalhei com meu primo, tal, mas eu sempre falo assim, cara, mas isso aqui não é o meu propósito, né? Isso aqui a roça é legal, tal, mas morei 10 anos trabalhando Sim. com isso aí, mas sempre me projetando para televisão. E aí surgiu uma oportunidade, né? Tinha um programa de humor que passava lá no rádio lá, na rádio em Penápolis, né? Os caras estavam fazendo sucesso pra caramba, do meio-dia às 2 ali, com as imitações, com os trotes. Os caras, vem pra cá, vamos fazer um concurso aqui, vamos trazer aqui novos imitadores aqui. Eu falei, agora é a hora. Fui pra lá. Fui pra lá, fiquei 1 mês. Ixi, rapaz, meu pai e minha mãe odiaram. Não, isso aqui é coisa de doido, isso aqui é coisa de doido. Eu falei, pô, mas eu sou doido mesmo. E aí eu fiquei, né? Fiquei um tempo lá, não tinha sala, não tinha nada. Não tem cachê, não tem nada. Vem aqui, você arrumar uma loja aí, algum patrocínio aí você uma parte fica pra rádio, outra parte você ganha. Eu falei, beleza. E fiquei correndo atrás. Falei lá pra loja do meu pai. Hora que fechou lá um contrato lá de anúncio, eu tive que sair. Não deu, né? Porque a minha família falou assim, não, isso aí não dá certo, não. Meu pai falava assim, ó, não, cara, isso aí, você quer fazer teatro, fazer televisão, isso é coisa de viado, cara. Teatro é coisa de viado. Aí eu falei, pô, cara, que coisa louca. E você tinha quantos anos, né? Eu tinha 16 anos, 17 anos, né? Aí eu vim para São Paulo, depois eu vim estudar em São Paulo, eu vim estudar teatro, fui trabalhar na televisão. E aí eu fui ver mesmo, que teatro é coisa de viado mesmo. Realmente, meu pai tinha certeza. Mas durante aquele começo lá, a minha família não gostava. Não gostava de jeito nenhum, não queria. Depois que as coisas foram acontecendo, MTV, Band, Globo, Record, SBT, internet, né? Os shows também. E aí as pessoas lá foram falando. Minha mãe, nossa, cara, minha mãe é maravilhosa. Assim, hoje ela fala, nossa, que orgulho do filho, que deu certo e tal. Sim. Só meu pai que não fala nada. Até hoje ele não te dá aquela força, assim, fala, não, filho, ele ainda acha que é coisa de viado. Não, ele morreu em 2009. Por isso que ele não fala. Ah, entendi. Tá vendo, Gui? Pô,
Por isso que ele não faz. Mas se ele tivesse vivo, ele estaria. Ele estaria? Então tá bom. Então você me pegou, como diz meu filho, você fez uma trollagem agora. Não, mas eu acho que se ele tivesse vivo até hoje, ele estaria. Ele estaria. Sim, não, teria. Com certeza. Vamos pensar que ele está, né? Porque a gente sai daqui e vai para outro lugar, você concorda? Então, pelo menos é o que eu acredito. Não sei se você acredita nisso. Acredito. Então pode ter certeza. Acho que tem uma continuidade. Uma continuidade. A gente pode não saber exatamente como funciona essa continuidade, mas existe. Então, aonde quer que ele esteja, pode ter certeza que ele está vibrando aí, jogando boas energias para você. Brasil! Aê, maravilha. Gui, que legal, assim, todo no início, né, a gente passa por desafios, né? Acho que existe principalmente no mundo artístico, quando você começa ali aquela coisa do sonho, né, do próprio aceitação do público, porque existe uma questão da exposição, de você ser aprovado ali, né? Então, imagina você ter que fazer isso e o seu meio não ter toda aquela estrutura, né? Porque existem, eu falo até pelo universo que eu falo da neurociência que você conhece, existem muitos artistas que têm o apoio muito forte da família e você percebe como isso impacta no coisa. Tem pessoas que não. E ela tem que seguir aquela trajetória até, de fato, ela fala assim, não, eu consegui. E aí o pessoal fala, não, realmente, que legal, né? Fica feliz, claro que você conseguiu, mas é ali que a pessoa passa a acreditar, né? Como é que foi isso para você, assim, no aspecto mental e emocional mesmo, falando do Gui? Assim, você queria ter tido mais apoio? Você queria que as pessoas estivessem do seu lado? Você falou, não, eu sou um cara que eu vou e eu faço, eu toco minha vida e tá tudo certo. O Ju, é inevitável, né? Quando a gente começa alguma coisa, que a gente tem uma ideia, a gente... Olha, que ideia legal que eu tive aqui. Então, você sempre quer um apoio, você sempre quer um feedback positivo, né? E quando você não tem, você fica triste. Então, logo de cara, eu não tive, não. Não sei não. Eu falei, nossa, cara, isso aí me deixava muito triste. Então, é uma coisa que eu nunca tive um apoio, assim, logo de cara com a família, né? Porque as pessoas, elas têm aquela limitação, né? Meu pai e minha mãe, por mais que às vezes, quando a gente é novo, a gente coloca culpa neles, né? Que fala assim, pô, meu pai... É porque, cara, não tem informação, não tem. Então, são pessoas limitadas, que só conseguem enxergar aquilo que está ali ao redor delas. Elas não têm uma projeção maior e tal, tudo mais. Então, se você tem essa energia, né? Eu sempre falo para as pessoas, se você tem essa energia, que é um pouco diferente dali do seu lar, do seu ninho, de onde você veio, cara, você tem que sair, porque você é da expansão, né? Então, eu tinha isso. Eu sei que eu só fui entender ao decorrer da minha vida, claro, né? Mas a primeiro momento, triste pra caramba, não conseguia sair da minha cidade para estudar. Tentei estudar em Piracicaba, lá meu pai não deixou. Poxa, eu falei assim, agora eu vou para São Paulo. Tá. Ali fui morar com amigos, lá que eram da mesma cidade, então as coisas foram acontecendo. Eu lembro que era tão difícil, que era assim, ó, quando eu cheguei em São Paulo, né, nos primeiros meses, e aí, cadê o negócio? A televisão já vai arrumar a televisão? Não, comecei a faculdade. Começando. Não, mas cadê a televisão? Não, isso aí não vai dar certo, já sai logo. Eu falei, pô, mas isso aqui eu comecei agora. Não tem como. Não vai dar certo, já volta. 3 meses. Isso é impossível. Você conseguir em 3 meses. Sabe? É impossível você conseguir alguma coisa assim, fazer. Naquela época lá, era só televisão mesmo que a gente tinha. Tinha rádio e televisão. Na internet não tinha, não era tão grandiosa como é hoje. Então, você dependia mesmo de passar por um crivo de diretores e tal, tudo mais. Hoje, até que assim, é mais democrático na internet, mas você tem que se virar também. Você tem que ser algo de diferente. Então, naquela época, para mim, era um pouco difícil. Você chegasse, eu nunca tinha vindo para São Paulo, né? Eu falei assim, cara, será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer isso? Mas eu não posso desistir. Não desistia. Eu lembro que meu pai, eu fiz uma faculdade particular, e aí meu pai não pagava a mensalidade. Ele pagava a matrícula e o resto do mês ele me enrolava lá, e daí fazia uma renegociação, pagava no outro mês a rematrícula aí eu sei que ele morreu em 2 anos, né? 2007, aí ficou aí meio que devendo lá as coisas. Meu pai faleceu e assim eu não trabalhava e eu estava tentando trabalhar em rádio e nada. Eu falei assim, nossa, agora ferrou, cara. Eu sou dependente do meu pai. Não conseguia me virar com alguma coisa aqui. Foi aí que aconteceu. Depois de 1 ano, eu já estava na MTV, mas depois de 1 ano que veio meu contrato. Tá. Veio meu contrato ali, eu falei assim, olha como as coisas são, né? Deus tirou meu pai,
mas ao mesmo tempo apareceu uma oportunidade de eu ter um contrato, de eu me bancar em São Paulo e poder fazer a faculdade. Aí a faculdade, meu pai recebeu um seguro, que era um seguro de morte lá, e aí a gente dividiu, né? Tem a parte da minha mãe, depois a parte dos filhos. E exatamente, cara, eu falo isso até hoje para as pessoas, né, cara. A minha parte era exatamente o mesmo valor da dívida da faculdade. Olha. Era o mesmo valor, assim. Eu falei, pô, pra minha mãe, todo mundo, olha a minha parte aqui, ó. Eu paguei a faculdade. Nunca devi nada na faculdade, nada. Eu consegui, as coisas aconteceram. Sim, sim. Assim, mas nunca desisti. Ainda mais trabalhar com humor, né? Que às vezes é muito subjetivo, né? Você não sabe se vai atingir todo mundo ou não, mas alguém você vai atingir, alguém vai gostar de você. Claro, com né? certeza. E hoje em dia não é, antigamente era número, hoje em dia nem é número, né? Hoje em dia é mais identificação mesmo. Sim, sim. Então só vai gostar de você quem gosta mesmo. Isso Até aí. mesmo essa questão do cancelamento, né? Que hoje a gente vive também, essa coisa do cancelamento. Pô, isso aí é uma falácia, cara. Isso aí não existe, cancelamento não existe, sabia? Não existe. Não existe, porque quem te cancela é quem nem sabe quem você existe, não sabe quem você existe, não te segue, não consome o seu produto, eles vão lá, bombam de audiência o teu negócio e tá lá. Você não perde seguidor, cancelamento talvez existiria se você perdesse seus seguidores, você perdesse seu público mesmo. Realmente a gente não quer mais te assistir, aí tudo bem, aí você é cancelado, público, mas é o cara, público, né? Quem gosta de você sabe e acabou, então eu concordo. Sem essa também de cancelamento. Sim. Mas essa foi a minha trajetória, né? De sair lá daquela cidadezinha do interior, né? Pequenininha, onde todo mundo trabalha ali, vive ali daquela forma simples, né? E você querer atingir um negócio que acaba sendo impossível, né? Sim. O meio artístico, nossa, como assim? Né? Então, eu nunca desisti, e até hoje nunca desisto. Eu sei que a gente passa por dificuldades, a dificuldade tem até hoje. Sim. Em querer fazer uma coisa nova, em querer arriscar um negócio diferente, trabalhar com o público. Eu te falar que não é fácil não, mas a gente tem que quebrar a cabeça. Tem que quebrar. Todo Já dia. passou, assim, alguma vez pela sua cabeça de falar, acho que... Será que eu mudo de ramo? Será que eu... Não, já. Porque, assim, é um fato que você nunca desistiu. Você é um ícone hoje na comédia brasileira. Mas, assim, já passou, assim, de você falar, Gui, você em casa, sozinho, e falar assim, Deus, será que é isso mesmo? Acho que eu vou parar. Já passou porque você começa a se comparar, né? Então, quando você começa a se comparar e ver que, assim, ó, pessoas atingiram a riqueza rápido nesse meio... E aí você sempre se espelha nesses exemplos, né? Nesses modelos aí. Aí você se espelha naquilo ali. Eu falo assim, pô, mas o que eu fiz de errado? Que eu tô há mais tempo e não consegui. Talvez você estava se espelhando num outro modelo, né? Um outro modelo daquelas pessoas que são dessa profissão, mas são eternamente, assim, simples, assim, né? Ganham dinheiro e tal, mas não chega a ser aquelas tacadas altas, né? Sim. Então... Talvez uma época da minha vida eu olhei para pessoas que atingiram assim grandes coisas, assim, artistas da música, artistas da novela, né? Poucos comediantes, porque na verdade comediantes milionários mesmo a gente tem pouco aqui no Brasil, mas tem, mas são poucos. Então, quando você olha um plano que talvez não é o teu, aí isso te frustra. Isso, realmente. Mas tem que olhar para mim mesmo. Claro. E seguir, lógico, seguir um modelo. É importante seguir esse modelo. Mas talvez eu não tinha uma inteligência emocional mesmo para ter esse amadurecimento que eu tenho hoje. Então, hoje, não é que é mais fácil, mas eu consigo entender. Você conseguiu entender, né? Então, eu já pensei em desistir mesmo. Já me endividei pra caramba. Nossa, cara, já me endividei, assim. Foi um momento da pandemia, né? Eu tinha uma reserva, tinha investimento de apartamento e tal. Então, eu me vi 3 anos, assim, ó. Nunca me aconteceu isso, que me aconteceu recentemente, né? E consegui me livrar disso, consegui fazer todo um acordo financeiro e tal, tudo legal. mais. Ainda pago um pouco dessa dívida aí, mas dou conta. Já dá conta, mas maravilha. Se você não tiver um plano comercial, assim, que você acredita para você poder executar, você não dá conta, não. É verdade. E tem muita gente que fala assim, principalmente na área artística, né?
assim, você tem que ter um plano B, você tem que ter um plano B. Não, é legal porque todo mundo investe. Sim, sim. Todo mundo investe, assim. Durante um tempo, eu tinha só o meu plano B era o plano A. Plano B é o plano A. Mas eu consegui, eu tenho um imóvel, né, que tá de aluguel lá, tem uma rendinha lá, pequena, e o resto tá no giro. É isso aí. O resto tá no giro. Tá no giro, tá girando. Se parar de girar. O negócio tá movimentando, é isso aí, Gui. O negócio é movimento mesmo. É isso aí. Eu acredito nessa estrutura do plano B também. Eu acho que isso é um negócio legal, né? Pra você, de repente, faltou um pouquinho aqui, se ajusta aqui, eu acredito nisso. Mas, assim, é um fato que tem coisas que a gente nasceu pra fazer. Uhum. Sabe quando você olha, e eu falo muito isso pra todo mundo que já me acompanha aqui sabe que é assim. Se você é bom, você tem que olhar e falar assim, desculpa, mas eu sou bom. Ah, mas ela é convencida, mas ele é convencido. Não, não é um convencimento, é uma noção de que você sabe fazer aquilo. Então tem coisa que você vai olhar, você vai falar assim, cara, desculpa, mas eu sou muito bom nisso. Entendeu? E assim, você, Gui, você tem um lado artístico, né? E eu já te falei isso outras vezes, agora tô falando aqui em público, que você consegue transportar, né, o personagem. Uma coisa é você ser técnico, ok? Treinar e fazer alguma coisa. Existem pessoas que estudam, são técnicas e ficam muito boas naquilo. Mas tem gente, Brasil, que encarna a coisa, entendeu? Ela faz com alma, emite uma energia quando está fazendo, uma energia poderosa, que isso pega, as pessoas sentem, você entende? Uhum. Então você tem isso, esse dom, e eu já te falei isso várias vezes, assim, você consegue transportar a coisa, você consegue entrar naquilo e emitir. Então, não é claro que você estudou, mas não é só a técnica. O Gui Santana não é técnico, o Gui Santana é alma, né? Então, isso é um diferencial do seu trabalho e você nasceu para isso, né? Minha opinião. Não, eu vejo mesmo, porque às vezes eu falo assim, como é que eu consigo chegar nesse timbre aí, né? Como é que eu consigo? Eu falo assim, cara, é um negócio meio surreal, porque as pessoas perguntam, né? Como é que você consegue? Existe técnica? Ah, a técnica talvez é você mudar aqui, não sei o que, e aí, daqui a pouco no jornal, no não, sabe? Mas é uma coisa do... espiritual mesmo, né? Até mesmo o Zacarias, ele era espírita, né? Ele fazia várias imitações quando ele começou, né? Sim, a fazer sim. lá, o Mauro ele era espírita, então eu acho que tem uma entidade aí. Tem uma entidade aí que vem, baixa mesmo o negócio, eu consigo fazer. E você consegue fazer. Isso é bom, porque isso aproxima as pessoas, né? Quebra o gelo. Claro, né? com certeza. Eita, meu, daqui a pouco você vai ver, meu, grandes histórias aqui, ô louco. Grande Juniza, você sabe que hoje em dia eu não faço mais a pizza, né? É esfirra, né? O negócio diminuiu, meu. Baixo orçamento, o negócio tá caro. Ô, louco, meu. Brincadeira. Brincadeira, é isso aí, Gui. Eu faço esse o Faustão, né? Mandar um abraço aí pro João, Faustão. E eu sempre, eu gosto de fazer os bastidores, eu gosto de fazer o que é real, né? Sim, aquela sim. coisa mais projetada, aquela coisa, mas eu não gosto muito não disso. Então eu sempre dou o meu detalhe. O meu detalhe é muito minucioso, né? Sim, sim. Você fazia essa voz aqui principalmente para vocês aí, mulherada aí que tá conseguindo assistir, né? Essa voz um pouco rouca, né? Ora, mas não é fácil não, meu. Eita. É isso aí. Haja pedra aqui, meu, pra curar isso aqui. Meu. Ô, louco. Haja pedra. É isso aí, Gui. Que delícia, que legal. É muito bom pra caramba. Eu gosto pra caramba. Né? Hoje eu tenho a minha projeção, ela sempre foi pra televisão. Porque o que tinha lá na minha infância era assim, ó, o rádio e a televisão. Então eu tinha lá, eu escutava o rádio e tinha televisão para ver, não tinha internet. Depois foi chegando a internet. Então eu sempre me projetei para trabalhar em algum lugar. Sim, então sim. isso que é importante, né? Você decidir o que você quer. O que você quer? Eu quero trabalhar com televisão. Hoje eu já não penso mais, porque na minha área já ficou meio escasso o humor na TV. Por mais que todos os programas tenham assim um conteúdo descontraído e bem-humorado, mas não tem produção humorística. Sim, não tem. sim. A produção de humor é aquela coisa de roteiro, de você fazer figurino, de você ter elenco. Não tem. Tem a Praça é Nossa, tem algumas coisas lá do Multishow, mas, cara, é escasso. Não? Antigamente tinha, todas as emissoras de TV tinham programas de humor. O que você vai fazer de humor? O que você vai fazer de humor? O humor tem isso, tem isso, tem isso. Não tem. Não tem. Parou, acabou. Parou, né? Então, O que você acha que foi, Gui, isso daí? é um pouco de você cumprir certas agendas
no mundo, né? E chegar a uma galera que começa a falar sobre esse politicamente correto, a restrição sempre teve. Sempre teve restrição. Teve restrição no período político aí, antigo, era militar, não sei o quê. Sempre teve uma restrição. Só que existia texto, né? Existia como você lidar nas entrelinhas, né? Com a ironia. Então passava muita coisa. Acontece que a televisão em si, ela não queria assumir mais responsabilidade. Não. Então é questão de dinheiro. Vamos seguir essa cartilha, vamos seguir essa agenda aqui. Não vamos fazer mais isso porque isso aqui não vai virar. Entendeu? Então era por isso. Por que as coisas acontecem na internet? Porque a galera faz. A televisão que não quer fazer. Então, entendi. Então, beleza. Mas só que, assim, se uma coisa funcionar na internet, a televisão vai levar para a TV. Mas não funciona. Não funciona. Então, o que é próximo hoje, o que está próximo das nossas vidas hoje, dessa zoeira e tal, é a internet. Não é mais a televisão. Não é. Televisão, mas é aquela coisa, assim, de você... ter o hábito de não ficar sozinho. Sei lá, liga a televisão aí, vamos ver o que estão falando. Sim. É isso, mas não tem mais aquela coisa de humor como tinha antes, né? Então, tudo tinha um alvo, né? O humor, quando eu vou fazer humor. Então vou fazer humor tendo alvo para isso aqui. Sim. Então, beleza. Só que hoje em dia todo mundo tem público, né? E essa questão do alvo em si, ela acaba sendo meio, como é que se diz? Não é perigosa, mas vai funcionar pro teu público. Sim. Se eu for falar de determinado assunto, eu vou falar de determinado assunto ou alguém, vou colocar esse alguém como alvo. Pô, mas esse cara hoje tem público grande também. Então você vai tomar uma invertida da galera. Então hoje em dia... Tudo tem que ser meio assim, Tudo tem que ser meio equilibrado. E eu acho que essa questão do alvo é só se for algo fora do comum para virar um negócio... que vai criar um caos, né? Um escândalo, assim. A gente teve aí o jogador de futebol, né? Que teve um caso aí do jogador. Aí todo mundo vira aqui, aí você faz uma piada ali, que aquela piada já passou. 3, 4 dias depois acabou. Já acabou. Acabou. Aí vai chegar outro cara, aí você vai fazer. Né? Assunto de política, eu procuro evitar, porque realmente mesmo, cara, as pessoas elas não têm noção do que é a política mesmo. Então, elas ficam só brigando e achando que a política é só essa briga de um lado e de outro. Rapaz, o negócio é muito... o buraco é mais embaixo. É muito mais embaixo, rapaz. Se você não fizer parte disso que eu falo, de negócios, aí você vai ficar brigando aí na internet mesmo. Exatamente. Mas, o grande lance da política é fazer negócio. Sim. Isso é verdade. Sim. O grande lance da política é fazer negócio. Não, o cara te ilude ali, falando que você tem que votar porque vai melhorar. Cara, é negócio. Mas se você não tiver um negócio com a política, velho, só vai lá e vota, só escolhe um. E tá tudo certo. E tá tudo certo e não cria caso com ninguém. E não pergunta pro seu vizinho quem que ele votou. Não precisa, cara. né? Não, acabou, velho. Para. Mas as olha, pessoas Gui, tinham que despertar isso, eu cara. concordo. Faça negócio, hein? A política é negócio, relacionamento e negócio. Então... É isso aí. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você. Brasil, minha opinião, tinha que ter na televisão, sim, essa coisa do humor. Assim, acho que tinha que puxar. Tinha. Sabe por quê? Porque o humor, ele traz aquela coisa... da família, de você curtir, acho que fica tudo muito tenebroso, tudo muito falando das questões, dos problemas, do que está acontecendo. Acho que trazer isso para a população mesmo, falando num aspecto de até da saúde mental das pessoas, né? As pessoas sorrirem, né? Produzirem hormônios que favorecem o funcionamento do organismo, entendeu? Gente, tem um lado por trás do humor que ele transcende até assim, eu estou num estado de felicidade, né? Transcende até isso, que é muito importante ser feliz, mas se começasse a trazer isso como uma coisa importante, falar assim, gente, precisa ter, eu voto nisso, eu apelo, acho que tem que voltar a ter essa coisa do humor mais forte na televisão, porque assim, óbvio, a questão da internet é inevitável, mas a televisão, ela também existe um lado aí, né, um público que está ali e que precisa consumir esse tipo de coisa também. Não só as coisas negativas, os problemas, os desastres, né? Não acho que... Não critico o jornalismo, acho que tem que ter. Porém, contudo, entretanto, deve haver um equilíbrio
né? E que a internet possa fazer com que as grandes emissoras pensem e repensem da importância do humor para a população, né? Eu também concordo, né? Tem que ter mais conteúdo, assim, mais leve, né? A gente tem que ficar mais leve na televisão. Eu só vejo lá o jornalismo cada vez mais assim, incisivo nessa questão do drama, né? Do sensacionalismo, até mesmo nas produções audiovisuais, que é cinema, né? Cadê os filmes de comédia que a gente tinha antigamente? Cadê aquela coisa, aquela série? Não existe série. Eu estava até conversando uma vez com um produtor da Sony, né? De cinema. E aí, a gente falando ali, falou assim, rapaz, olha o que aconteceu, cara. O streaming aumentou, tomou o lugar da televisão. Só que assim, ó, existe um sensacionalismo lá e que as pessoas não percebem. Que o sensacionalismo, ele tá sempre naquelas histórias, sempre naquele drama alto e também na questão da tragédia. Então, a gente está fascinado, o público está fascinado por aquelas histórias de assassinatos, aquelas histórias de investigação que sempre é morte, tudo relacionado à morte, tudo a isso. Então, o cara assiste uma série de policial vendo aquilo, aí depois que ele vai pro cara da máfia da droga, aí vai lá, mano, caramba. E o formato é o mesmo, né? O que te prende é aquilo ali. E vai. Aí a comédia fica onde? A comédia não fica em lugar nenhum, porque ela não prende. Então que coisa boba. Antigamente você via uma coisa boba. Hoje você, caramba, tá prendendo. Nossa, aquelas trilhas, isso prende, isso vai. E isso tá um ciclo vicioso. E que ninguém percebe. Ninguém percebe, Aí as pessoas me perguntam, mas por que não tem humor? Porque ninguém quer passar o tempo. Você só quer, você tá condicionado já a te prender. O humor, ele tá hoje, eu sempre vejo, o humor e o entretenimento maior, ele tá hoje na rede social. Que aquilo ali você tá passando o tempo, você só vai se distraindo. Então, você se distraiu aquele momento e depois você acabou. Então, sei lá, você ficou 1 hora na rede social se distraindo, vendo aqueles videozinhos de engraçados, pessoas caindo. Então, mas o entretenimento em si, daquela coisa da produção, de gastar dinheiro e tal, para ter uma audiência baixa, ou às vezes você nem tem aquela conversão de prenda, assim, de prender as pessoas. Sim. A galera, não, isso aí não dá dinheiro, Não isso aí dá, não né? Então, é uma mudança na cultura, talvez. pode ser, Foi um comportamento mudança, um mesmo. comportamento da população mesmo. A gente faz hoje o humor, eu acredito que o humor pro comediante, ele tá no palco hoje. Ele tá no ao vivo. Ele tem que fazer ao vivo, ele tem que dar conta daquele momento que ele tá lá no palco lá. Então, ele tá no ao vivo, ele tá ali para as pessoas na hora. Sim. Né? As pessoas estão bebendo aquilo ali, né? Estão lá consumindo aquilo, estão vivendo aquilo ali no teatro. Então, você tem uma responsabilidade muito grande de você provar aquilo na hora, né? Sim. Porque quando você fazia uma produção de comédia, fazia uma produção de humor, você jogava lá e depois você via a repercussão. Lá, às vezes demorava para ter essa repercussão. Tá funcionando, tá dando audiência. Então a gente tá no caminho certo. Mas hoje você tem na hora mesmo, já há um tempo já, né? A galera que vive do teatro, que vive no humor, né? É isso. Então, eu acho que é do ao vivo, fazer ali o teatro, fazer ali os comedies e produção de conteúdo. E produção de conteúdo hoje quanto mais bizarro for, melhor, né? mais a chance de seu conteúdo prender a audiência, né? Outro dia eu estava falando também com um produtor de conteúdo de internet, né? E já foi de televisão, hoje é de internet. Assim, falei assim, cara, e as pessoas, velho? E as pessoas, cara, eu não sei o que tá acontecendo aí, né? Sobre o que as pessoas estão assistindo, não funciona tanta produção mais, as pessoas estão meio toscas. Eu falei, cara, é isso, velho. O lance hoje, para você dar certo, até um conselho para você que assiste aí, né? Você ser bizarro e feio é capaz de você dar muito certo, que as pessoas bonitas, cara. É verdade. Você, assim, fora do normal, né? Você que é algo bizarro, assim, as pessoas feias, as pessoas meio estranhas, né? Assim, ó. Sabe aquelas pessoas que antigamente eram escondidas, nós estão à tona aí com a rede social e estão lá dando audiência. Sim. Então é isso hoje.
Hoje é A isso, galera né? vê essas coisas aí. É, o pessoal tá... Isso prende atenção, A né? bizarrice, eu falo assim, nossa, olha que coisa estranha, né? Que coisa estranha E tá isso aí. todo mundo assistindo a E coisa tá todo mundo- estranha. a coisa estranha. Então, vê a coisa estranha, cara. Isso, Tem e que comentando e comentando, e vê. publicando. Fala, rapaz, você viu isso aqui? Olha o que esse cara faz. É. Então tá nisso. É. E tá tudo certo, cara. Vai lá, é o estranho aqui, é eu fazendo. Aí a gente tem que quebrar a cabeça. A gente não pode parar, né? Não pode parar. É isso Então eu acho importante também esse lance dessa troca aqui, que eu venho, coloco um pouquinho da minha experiência aqui, da minha capacidade, e ir trocando com você também, porque você é a rainha dessa questão da reprogramação mental, né? É. Eu aprendi muita coisa com você nas mentorias. É isso aí. Isso me ajuda muito. Sim. Me ajuda muito a mudar o meu jeito de pensar, que eu mudo toda hora, né? Não sei se é porque eu tenho esse TDAH aí, mas isso é bom. Mas é porque você também tá em vários personagens, imagina. Você traz um tipo, falando da mente, né? Você traz um tipo de energia. Daqui a pouco você já conecta na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. E fica tudo glu-glu, e fica tudo iê, glu-glu, e só se fofô. É isso. Você sabe que eu, falando em série, né? Eu fiz a série o Rei da TV. Uma série que fez toda... falou tudo sobre o Silvio Santos, Sim, né? sim, Retratou o Silvio Santos lá, de um lado do Silvio Santos, né? O lado mais empresário, o lado mais agressivo, que eu falo assim, agressivo na questão econômica, né? Sim. Financeiro. O mercado financeiro, para você crescer, para você virar dono, ainda mais de televisão, rapaz, é agressivo demais. E fazer jogada e vai, então... essa série, o Rei da TV, né, que retratou toda a trajetória do Silvio Santos, né, que foi lá no Star Plus, lá eu fiz o Sérgio Malandro. Aí estudei o Sérgio Malandro, estudei. Acredite, eu tive que estudar o Sérgio. Eu estudei. Estudei o Sérgio Malandro, cara, e vi o tanto que ele representou em toda a trajetória do Silvio. Tá. Representou nada. Só enchia o saco do enchia o Silvio Santos. saco. Pô, e era sempre glu-glu, só ser fufu. Era muito difícil fazer o Sérgio Malandro. Pegava o texto e falava assim, nossa, cara, texto difícil, né? Era só fazer assim, ó. E aí é. Só isso, cara. Só isso. Então, mas foi legal pra caramba. Tá aí até hoje no stream aí. Eu tenho um orgulho de fazer esse personagem. Né? Foi legal demais. Que legal. Coisas da minha carreira e coisas da minha mente. É isso aí. Gui Santana, maravilhoso, Gui. Gui, a gente fala assim, de tudo que a gente faz existe um motivo, né? Aquele famoso propósito. Por que eu faço isso? Por que eu senti essa luz e ela me atingiu e eu comecei a reverberar isso pro mundo, né? O porquê que você sente que entrou nesse universo? Assim, você acha que você tem uma missão no mundo, né, de levar alguma coisa para as pessoas e tal? Eu acho que eu tenho essa missão, assim, de entreter as pessoas, de fazer elas sorrirem, né? Então, eu acho que esse grande propósito aqui da minha trajetória, da minha carreira, tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de ter um significado para as pessoas, sabe? De ter o reconhecimento. Então, hoje, o meu porquê, eu falo assim, cara, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo para mim ou para as pessoas? Então, é uma troca. Eu faço para mim porque eu gosto, mas mais importante, cara, é que tem uma galera, velho. Aí eu falo assim, pô, eu faço um show numa cidade lá, ó a galera aqui, 200 pessoas, né? Eu faço um show, às vezes grande, às vezes pequeno. Olha, sabe, 100 e poucas pessoas vieram aqui no comedy, 200 e poucas aqui no teatro. Pô, cara, olha, e as pessoas saírem para me ver mesmo. E lá, aí depois que tudo aquilo acontece, elas vêm e me falam, cara, que legal, cara, ainda bem que você existe. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o meu propósito e sempre foi, né? De fazer o bem para as pessoas, né? De fazer essa distorção. Eu gosto de pegar essa realidade, esse mundo que a gente vive aqui, e distorcer tudo. De fazer o meu estereótipo lá, de fazer o... Tem uma matéria muito legal no teatro que é o teatro de bufão, né? Teatro bufão. O bufão é aquele personagem disforme, né? Que é uma cabeça, nada a ver, sabe? Aí o braço é um braço pequeno, com outro um braço grandão, sabe? É tudo fora do normal. Tudo que não é normal, fora do padrão. Fora do padrão. Então eu adoro isso. Eu faço o personagem do Ratinho lá, que é um bufão aquilo lá. É coisa de louco, ó. Sabe que ô Juniza, eu não sei se eu sou tão grande, tão gordo assim, igual esse Gui Santana. Eu vou processar! Olha lá, Sombra! que eu faço ele pequenininho, né? Que eu ando baixinho assim. O Ratinho não é daquele jeito, não. Sim. Mas eu dou aquela exagerada. Sim. Eu gosto disso porque o humor sempre teve no traço exagerado. Sempre teve
a exacerbação, né, do assunto, do fato, é exagerado propositalmente. Sim. A distorção é proposital para você rir. Né? Aquilo ali não é normal, não é o real. Né? Só que hoje as pessoas, elas querem sempre o real, né? Querem sempre o real. Então, é um negócio muito louco. Eu acho que o meu propósito está aí mesmo. Em continuar nesse meu caminho mesmo da subversão, né? Eu gosto de fazer subversões, né? A subversão do Ratinho é aquele jeito, a subversão do Faustão é desse jeito. Então, eu acho que meu propósito está aí, entreter e fazer o bem para as pessoas. Que legal, Gui. Maravilhoso. E isso você faz, tá? Deixo claro. Eu falo porque é de energia, eu entendo, você sabe, né? Eu sei. E olha, eu vou te falar, Gui, uma das coisas que eu mais amo nas pessoas quando elas estão falando, interpretando, seja o que for, é quando elas emitem de verdade o que elas estão fazendo. Porque isso é uma coisa real. Pode ser que a maioria das pessoas nem, assim, não tenha essa percepção, porque procura entender, eu estudei isso, né? Mas as pessoas sentem de uma outra forma. Mas existem coisas que são técnicas e que a pessoa está falando, e eu já vi isso muitas vezes, mas ela não está emitindo o que ela está falando. Entendeu? Ela tá... É aquele famoso assim, ó. Ah, eu tô falando pra todo mundo que eu tô feliz, mas lá no fundo eu tô, assim, destruído. Eu tô muito triste. Entendeu? E você tem essa verdade no trabalho, entendeu, Gui? E eu tô falando isso não é pra te agradar, não, tá? Porque a gente tá ao vivo aqui. Eu falo isso em qualquer lugar, numa salinha aqui fechada, não importa, porque é o que eu sinto de verdade. Você é isso. Você emite isso pras pessoas, você emite quando você fala. Por isso que eu falei que você traz, né? Você puxa aquela coisa da energia mesmo. Você incorpora, né? O personagem ali e aquilo reverbera. Mas assim, quando você tá interpretando com a roupa e quando você tá interpretando assim, igual você tá agora, muda alguma coisa ou não? Muda, principalmente o olhar. Eu lembro das pessoas, quando eu comecei lá na MTV, né? A minha frequência ela é assim. Eu acho que eu sempre me achava triste. Não é que eu triste, eu sou melancólico. Eu acho que toda alma de artista ela é melancólica. Existem os casos mais graves aí da depressão, né? Que muitos artistas têm a depressão, carregam por isso, porque, cara, eu acho que a arte ela vem da tragédia mesmo, principalmente a comédia, ela vem da tragédia, vem do trágico. Não tem como. Isso é verdade, isso é real. Então a gente dá risada daquilo que é trágico. Então o comediante, ele carrega um pouco dessa melancolia. Então, eu via assim, eu sempre tenho esse olhar meio tranquilo, meio baixo aqui e tal, mas quando eu coloco uma peruca, o olho muda tudo, a fisionomia, né? É uma encarnação, né? Então, isso que torna diferente, né? Isso é diferente, o raciocínio muda. Sim. Aí eu falo assim, caramba, será... Eu já pensei, falei assim, será que eu tenho que andar de peruca o tempo todo para eu ficar um pouco mais inteligente? E você sente ali na hora que... Sinto na hora. Que legal. Que é legal, é legal pra caramba, eu gosto demais disso. Pô, produção, podia ter uma peruca aqui pra gente. Agora, aqui ó, na hora. Aqui, ó. Maravilha. Gui, vamos fazer uma sequência aqui? Vamos fazer uma sequência? Vamos fazer, eu vou falando assim, aí você já... Eu vou chutar aqui, aí você já... Pá! Vai. Entendeu? Então vamos lá. Nerso. Sou eu mesmo aqui, ó, bobiça. Você sabe que o arroz falou pro feijão? Você é feijão? Sou eu mesmo. Ai, Nerso. Pô, eu tive uma oportunidade de fazer o Nerd da Capitinga na escolinha do professor Raimundo, né? Foi legal pra caramba. Foram 3 anos ali e ainda passa a reprise. Mas é um trabalho bem bacana mesmo, assim, que eu tive muito orgulho de fazer. Que legal, Gui. Dos 6 anos da escolinha nova aí, eu fiz 3 anos. Maravilha. Legal. Bora pro Serginho, Malandro. Serginho Malandro, e no começo você faz glu, no começo você faz ra, faz iê, e glu. Pensa comigo aqui, após o desesperado, fala, diga Juniza, olha o tubarão, o que você faz? Você grita. Sérgio Malandro, gente boa pra caramba. Ai, que legal. Gosto do Sérgio Malandro. Pô, legal, maravilhoso. Agora, vamos fazer o Faustão? Eita, meu, ô louco, meu. Brincadeira essa fera, meu. Quando você menos espera. Eita, ô louco, meu. Grande Juniza, meu. A rainha da pedra, meu. Não é essa pedra que você tá pensando, não. Ô louco, meu. Essa pedra é de energia aqui, meu. Ô louco, brincadeira essa fera, meu. Quando você começou essa carreira sua? Olha aí, meu. Grande história, meu. Você é casado, tem filho? Sim. Olha aí, meu. Ô louco, grande fera, meu. Agora, como é que funciona esse processo que você tem da energização mental, meu? Então, você precisa... Olha aí, cara. Eita, você viu grandes histórias de Juniza. Apresentação de um podcast em quanto tempo?
Quem sabe faz ao vivo. Brincadeira. Muito bom. Muito Eu gosto disso, eu gosto de brincar mesmo. Não sou aquele cara que fica toda hora imitando, sabe? Eu não era assim, na minha privacidade, rapaz, eu não gosto nem de pôr a cara na rua. É verdade. Eu gosto de ter porque as pessoas sempre têm essa curiosidade. Nossa, mas você fica imitando o dia inteiro e tal, não é possível. Eu acho que isso aconteceu na minha infância, né? Ficar enchendo o saco da minha mãe e ficar brincando ali. Mas na vida adulta, não. Na vida adulta não É só quando você tá trabalhando mesmo. Tá lá. Ou às vezes vem uma piada assim do nada, mas já pensou você ficar o dia inteiro? Você vai no churrasco, você vai no jantar, você vai num casamento, você vai no, você fica ali... Isso aí é enjoativo. Mas o pessoal deve ficar te pedindo, né? Pede porque... Alguém imita aí, faz o isso aí negócio. não Tá tem no churrasco ali, você... Pô, cara, deixa eu descansar um Eu dou um pouquinho. soco sempre na cara das pessoas. Mas é porque, assim, a gente fica impressionado, né? Essa é a palavra. A gente fica impressionado de falar, nossa, como, né? Como é que ele faz? Olha, igualzinho, a mesma voz, a fisionomia muda. Então, isso já desperta uma curiosidade, né? Desperta, e a pessoa quer ver ali na hora, pra ver se é verdade. Ela vê o vídeo, né? Ela vê, deixa eu ver, faz aquilo ali, caramba. Tá vendo? É isso legal, aí. eu gosto muito, viu? Maravilha. Zacarias, vamos lá. Zacarias, papai, eu quero me casar. Ô, minha filha, eu quero me casar com a Pedrinha. Com a Pedrinha, você não casa comigo. Por que, papai? A Pedrinha, ela não tem vida, mas ela pode higienizar você também. Muito bom, Gui Santana. Legal, valeu. Que legal, Gui. Show de bola, maravilhoso, incrível. Que história, que trajetória. E eu faço os meus votos para que a televisão volte com a comédia e para que você continue na internet bombando aí, por favor, bombardeando, levando esse humor para as pessoas, porque de verdade, eu falando agora num aspecto da saúde mental da população brasileira, né? Quando a gente fica muito concentrado na dificuldade, no negativo, isso forma no coletivo uma coisa ruim, negativa. A informação é importante e eu falo isso mesmo, tô nem aí. A informação é importante, ela é importante, mas a saúde mental da população é mais ainda. E o humor, ele reverbera isso, ele produz bioquímicas positivas no cérebro, que fazem com que o organismo das pessoas funcione de forma melhor. A gente sorri, eu tenho práticas e técnicas para as pessoas sorrirem. Aliás, podemos pensar em fazer uma... Ah, é? Pode pensar em fazer legal. alguma coisa, botar o Gui para fazer uma prática aqui. Vamos. Num curso. Pra gente fazer. botar o povo para sorrir, e de repente Sorrir, a gente mede a energia. Eu vou pensar alguma coisa aí. Já estamos Vamos lá. aqui, gente. Quem sabe faz ao vivo, Faustão. Eita, meu, olha lá, grande experiência, louco. Vamos fazer. Eu acho que é isso mesmo, né? Talvez seja uma estratégia mesmo, né? De quem manda, não sei quem manda na comunicação, não sei quem manda no mundo, não sei. De deixar a população meio presa em certo tipo de coisa para poder fazer outro. Exato. Não sei. Mas existe uma questão de saúde mesmo, né? A gente precisa incentivar as pessoas a buscarem isso. Por quê? O comando está no povo, né? E é uma lógica que se as pessoas estão indo para lá, aqueles que movimentam as peças vão para lá. Porém, contudo, entretanto... A população é que manda, entendeu? Então, se a gente realmente, você que é um artista que está nesse universo, e a gente começa a falar para as pessoas e a mostrar a importância, né, da população buscar o humor, a gente transforma a mente coletiva da humanidade. É isso aí, tem que de ser. verdade. É mesmo. Né? Eu estou nesse propósito junto com você. Vambora. Fechou, Ju. Maravilha. Ai, Gui. Poxa, passou rápido, né? Que delícia. Obrigada. Eu sei que você tem uma agenda, assim, mega ocupada, que, assim, você vir até aqui fazer essa gravação com a gente. Primeiro, obrigada, tá? Poxa, eu de que coração. agradeço de verdade mesmo, pessoal daqui da audiência, né? Mulherada aí, ó. Poxa, ó, vão no meu show, tem lá o meu Instagram, @GuiSantana, tem toda a minha agenda lá. Então é só entrar lá, tem ingresso vendendo lá, divulga pra todo mundo. É isso aí, gente. @Gui Santana aqui na tela. E Gui, fala pra gente que tem bastante gente que assiste a gente aqui, que é Arujá, Guarulhos, Mogi das Cruzes, e você vai fazer um show na cidade de Arujá, Brasil. Vou fazer um show na cidade de Arujá, né? É um lançamento de uma casa nova aí que passou por a reforma, é o Deck Shop Arujá.
Deck Show Arujá, dia 16 de abril, às 21h30. Tem lá meu stand-up, meu solo. Entra lá, ou vai lá na casa lá, já compra o seu ingresso. Entra lá no meu Instagram, @GuiSantana, tem um link lá que você pode comprar. Então, dia 16 de abril, a gente se encontra lá. É isso aí, estaremos Obrigado, Ju. lá. Muito Obrigado, bom. mesmo. Divulga pra todo mundo. Com certeza. Grande Gui Santana, obrigada. Obrigado, por você eu ter que vindo agradeço. aqui. E sempre positividade, manter Sempre sempre a positivo. cabeça livre das preocupações aí, correr atrás, velho, que nada é de graça. Deus dá a ferramenta aqui, mas nós tem que usar. É isso aí, gente. Olha só, grande exemplo para todos nós, né, de sucesso, de superação, de início de uma carreira que não teve toda a estrutura e o apoio, e mesmo assim obteve grande sucesso. Obrigado. E tá na jornada aí, vai ter cada vez Aê. mais. Valeu, gente. Obrigada, viu, Gui? É isso aí, meu amor. Obrigada Obrigado, mesmo, obrigado tá? mesmo, de Muito verdade. sucesso, tudo de bom pra você. Pra você também. É isso aí. Brasil, estamos encerrando aqui mais um episódio. Terceira temporada começou. Você fica ligado aqui com a gente, tá? Se inscreve no canal, deixa comentário, segue o Gui Santana, segue a gente aqui, me segue todo mundo e vamos juntos, porque é sucesso, meus amigos. A gente chegou com a terceira temporada em peso. Você viu que quem abriu a bancada aqui, poderosíssimo Gui Santana. E no próximo episódio, a gente tá junto com mais informações positivas para sempre levar você, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, Gui! Beijo. Tchau, gente. Valeu.